Agora vamos ver os símbolos. Preste bem atenção. Esses sinais são tão importantes quanto as linhas e as setas de dobra. Agora, me aproveitando do modelo anterior, vou mostrar como funciona a seta de repetição. A seta indica o ponto ou camada que se repetirá nos passos anteriores e quantas vezes os traços da seta indicar. Ou seja, se a seta apontar para cá com apenas um traço, quer dizer uma repetição. Isso quer dizer que tem apenas uma camada e vai repetir uma vez. Mas no caso de ter mais camadas, essa repetição pode ser dada mais vezes. Então, se tiver 2 traços, 2 repetições. Se tiver 3 traços, 3 repetições e assim por diante. Em alguns casos, esse símbolo pode aparecer desta maneira, que quer dizer repetir do passo X até o passo Y. Então, como proceder? No passo anterior, no raio X, eu tive que fazer esta dobra. Com uma seta de repetição apontada para cá, eu simplesmente vou repetir o que fiz aqui. E tendo como parâmetro esse alinhamento, eu dobro para trás fazendo uma coisa exatamente igual. Agora, outra parte muito importante e que vai aparecer muito nos diagramas: dividir em partes ou ângulos iguais. O papel geralmente ele está quadrado, então é muito fácil. Dobrar em partes iguais é dobrar ao meio, em quartos, oitavos, em terços e assim por diante. Nesse caso aqui, o exemplo de dobrar na metade pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Então, se formos dobrar na metade vertical, é isso aqui que deve ser feito. Então, estamos dobrando em partes iguais. Então, temos 2 metades iguais. E isso pode ser visto nesse sentido, na horizontal, onde você dobraria ao meio e teria 2 partes iguais. E agora com o ângulo. Temos 4 ângulos retos, ou seja, de 90 graus. Ao ser indicado para a gente dividir esses ângulos, nós podemos criar uma divisão única em 2 ângulos de 45, desta maneira. E também poderemos subdividir os ângulos que são deixados. Podemos criar esta metade e dobrar esta metade. O resultado será uma divisão de 4 ângulos iguais. Voltando a esses modelos, vamos falar sobre girar ou rotacionar. É importante, em alguns momentos, girar o modelo para você ter melhor visualização ou facilitar na manipulação do modelo. Este símbolo quer dizer gire o modelo na direção e no grau que a seta indicar. Nem sempre o grau será indicado, mas você pode ver a orientação da seta e o passo 2. Então você pode se balizar pela orientação da seta e o passo seguinte. Neste caso, vamos girar em 90 graus em sentido horário. Então é simplesmente girar a peça mesmo. Agora uma outra seta, esta enroladinha aí. Ela quer dizer vire a peça para mudar a orientação da face. Então, se sabemos que isso é a face do origami, nós vamos mudar. Como vimos antes, o girar a peça, o virar é isso aqui. Agora vamos ver um outro tipo de seta. Ela também pode aparecer destas outras maneiras. Esse é um procedimento que pode parecer um pouco complicado no início, mas ele é bem simples. Ele é o empurrar ou encaixar, afundar também pode ser.
Ele consiste em indicar uma parte que você deve encaixar sobre todo o jogo de camadas do papel. Aqui temos uma base bomba d'água e ele quer criar uma linha de marcação aqui que está em montanha, mas pode ser em vale também. E a partir desta marca, a gente procede com o encaixe. Então, primeiro a gente faz a marca. Então, a gente tem essa linha de vinco. A seta parece que ela diz para simplesmente empurrar, mas não é bem isso. Você vai ter que abrir o papel, identificar a marca e agora sim, toda essa marca aqui, ela vai estar em sentido montanha. Então, toda a bordinha da marca vai ser o cume da montanha. Então, você pode ir dobrando com calma o que é essa marca do quadrado que ficou. E agora ir fechando com cuidado, ó, aproveitando-se das linhas já existentes. É isso. Então temos este resultado aqui. Agora vamos ver como funciona a visão ampliada e visão reduzida, zoom in e zoom out. Como mostra no símbolo, ela se destina a ampliar partes do modelo para que você tenha uma visão mais clara de detalhes pequenos. Ela é representada por essa seta branca com a cabeça grande ou, quando volta para o zoom out, com um corpo mais largo e a cabeça menor. Zoom in indica que o desenho será ampliado para melhor visualização de um ponto a ser trabalhado. O zoom out é quando volta para a visão geral da peça. Então, se eu quisesse fazer um detalhe pequenininho que é difícil da gente ver no desenho, tipo isso aqui, esse procedimento para abrir aqui, fazer isso seria ampliado no diagrama, porque no conjunto da obra é uma parte muito pequena para que fique à distância. Agora vamos ver o encaixar no bolso. Ele é composto por essa seta que ela tem um ponto de início, que vai ser o ponto de encaixe, um corpo longo e passa a ser pontilhado como raio-x, ou seja, ele está passando por dentro da camada. Sendo esse o exemplo, é como se eu pegasse esta parte e encaixasse aqui no meu modelo. Foi feita a conexão. Agora vamos ver outro procedimento muito simples, que é uma dobra por cima da outra ou dobra em sequência. Ela é representada por essa seta encaracolada e significa exatamente isso. Como no gráfico, são duas dobras em sentido vale que são dobrados consecutivamente. Uma vez e a outra em sequência, escondendo a outra parte entre camadas. E é este o resultado. Agora vamos ver a dobra em zigue-zague, ou em inglês pleat, que ela consiste de uma linha montanha seguida de uma vale ou o contrário, e o objetivo é fazer um zigue-zague. A sua seta ela é quebrada para indicar o movimento. Então, no desenho, ele vai indicar o ponto certo do zigue-zague, mas esse gráfico é só ilustrativo. Então é isso. Primeira eu fiz em vale e depois uma montanha. E é esse o resultado. Você sobrepõe uma parte à outra, gerando
novas camadas. Agora tem um outro caso, que é como se fosse um zigue-zague, mas ele é feito quando está em camada dupla. Então esse se chama franzir ou crimp, que a gente pode fazer primeiro uma pré-marcação em zigue-zague, normal. Uma vale, uma montanha. Então eu tenho o zigue-zague simples. Mas esse franzido, ele quer fazer este movimento para ambos os lados, de forma igual. Então, para proceder com isso, eu abro a minha figura, faço o zigue-zague no mesmo sentido de ambas as figuras e fecho. O resultado é este aqui. É claro que isso pode ser feito de várias maneiras, e ao passar do tempo, lendo e pegando experiência nos livros, você vai descobrindo e pegando mais habilidades. Agora vamos fazer mais um procedimento baseado num símbolo, que é o puxar ou esticar. Aqui nesse gráfico, as setas e o desenho das mãos indicam o movimento que você deve fazer, e uma seta de empurrar que compõe esse movimento. Aqui temos uma base pássaro, já pronta. E como diz ali o procedimento, podemos ver que a base pássaro ela está com esta aba levantada, as mãos estão aqui e aqui, segurando essas duas asas, e ela indica puxar. Então a gente puxaria, ó, pode puxar, ó. Pode puxar, reforçar as linhas e pronto. Você tem o resultado da puxada. É muito comum também aparecerem esses outros símbolos no diagrama. Eu vou mostrar quais. Outros símbolos que podem aparecer são esses. Se temos um ponto de referência aqui e o diagrama indica que esta ponta, esta quina, deve ir até este ponto de referência, então quer dizer que em vale ou montanha, no caso aqui em vale, eu vou dobrar de maneira que a ponta ou a quina vão até este ponto de referência. E tem o ponto de atenção, que é representado por uma estrela. E essa estrela, ela indica que você tem que ficar atento a este ponto nos procedimentos seguintes, porque quer dizer, isso aqui vai mudar de posição e você vai precisar ficar atento a esta parte no procedimento seguinte. Por exemplo, se eu faço isso e depois isso, em algum momento o diagrama pode dizer que aquela estrela está nesse ponto, para que isso vire um ponto de referência para que eu faça isto aqui. Voltando à base pássaro. Essa seta indica abrir a camada. Eu gosto de simbolizar como o dedo entrando por baixo de uma camada ou dentro de algum bolso, que significa que logo mais vai ser levantado essa camada, neste caso, ou neste caso aqui, que indica abertura das camadas para que se proceda desta maneira. Então essa seta é como se fosse o meu dedo vindo aqui por baixo para abrir e abrindo aqui. Ela significa abrir camada. Tem este símbolo de ângulo reto também. Ele quer dizer o quê? Se eu tenho uma dobra que está angulada em 45 graus aqui,
e eu quero fazer uma outra linha aqui e eu desenho o ângulo reto, quer dizer que a minha dobra vai ser dobrada tendo como parâmetro do ângulo reto esta parte aqui. Então, quando eu dobrar, eu vou dobrar aqui na metade, deixando em paralelo esta aresta com esta aresta aqui. Então, o meu ângulo reto ele é referente a esta parte, que se eu for virar aqui, veja só, agora eu tenho um ângulo de 90, um ângulo reto aqui e aqui também. E por fim, voltando com a nossa base pássaro, tem esse símbolo que se parece com o olho. Ele pode aparecer destas duas maneiras, que é ponto de vista. O ponto de vista ele vai aparecer apontando para os lados ou faces do seu modelo. Isso quer dizer qual é o ponto de vista que você tem que olhar para entender o diagrama, que pode ser daqui, o ponto de vista seria esse, pode ser do outro lado, que o ponto de vista seria esse. Então, quando ele muda o ponto de vista, ele continua o diagrama dizendo o que você deve fazer com o modelo. No caso aqui, eu levantei esta aba. E quando volta para o ponto de vista original, ele vai ter este resultado.